Muito bom, estamos aqui para o último episódio. Fernando, quantas emoções, tá acabando. Como eu diria, são tantas emoções, né? Tantas emoções. Eu já quero dar logo no começo aqui, Fernando, a dica para o pessoal. Se o seu PG quiser continuar se reunindo, continuem. E a dica legal é você usar a lição da escola sabatina. Não para fazer o estudo diário, né? Mas para você usar lá no finalzinho, tem uma parte chamada Casa de Amigos, que você pode trabalhar aí junto com o seu pequeno grupo. São alguns estudos bem interessantes, bem legais, você pode pensar alguns, podem continuar se reunindo de 15 em 15 dias. O importante é a gente continuar esse movimento de PG até o ano que vem, porque ano que vem tem mais, a gente vai continuar fazendo PG. Não acabou. Na verdade, a ideia é que isso seja um estilo de vida da nossa igreja, né? É isso aí. Então, roda a vinheta. Muito bem, Alejandro. Vamos lá. Esse episódio foi o último aí da primeira temporada. Fechou com chave de ouro. Eu fiquei super empolgado, né? Muito. E é muito importante a gente ter bem claro qual que é o objetivo desse encontro de PG em relação a essa temática de João 4 da mulher samaritana. Legal. É o arremate final, não apenas do episódio, mas da série, da temporada, né? O objetivo nosso é levar cada participante a uma vida plena e transbordante da presença de Jesus. Ele é o personagem principal, ele é o centro de toda essa história. E a gente espera que cada participante aí tenha se apaixonado, né, por Jesus ao longo dessa série. Conectando assim a ideia do objetivo, a temática da conversa de Jesus com a mulher, né, que é sobre água. E Jesus fala assim que a água que ele der será uma fonte a jorrar para a vida eterna na pessoa, né? Então aí a ideia de uma vida plena, mas não só cheia, não só plena, mas transbordante. É isso aí. Muito bom. E esse episódio é um episódio com fortes emoções. Não sei você, mas Todos são. mas eu chorei muito nesse episódio quando assisti. A parte do Nico é tão emocionante, cara. A hora que ele fica ali angustiado, querendo aceitar, encostado ali, chorando. Com a boca aberta. Cara, é muito forte essa cena, né, cara? A angústia, né, de alguém que não conseguiu tomar a decisão naquele momento. De deixar o que precisava ser deixado para trás para seguir Jesus. É isso e aí. se a gente parar pra... A gente conversou sobre isso no último encontro, mas todo ser humano tem que deixar alguma coisa para seguir Jesus, né? E a gente não tem noção, assim, do que para cada pessoa, do quão difícil é desapegar disso para olhar para Cristo. Mas vamos falar de coisa boa. De TechPix? Não, vamos falar... Porque assim, quando você decide seguir Jesus, você precisa abrir mão de muita coisa. Isso. Mas você recebe muito mais, né? Jesus disse ali, se não me engano é para Pedro, né? Pedro fala assim, nós que deixamos tudo, né, para te seguir. Ele fala assim, vocês vão receber muito mais aqui nessa vida e na eternidade. Então, a gente saiu do último episódio talvez com aquele peso, né, do preço do discipulado, mas existe a bênção do discipulado, existe a bênção de seguir Jesus, e é isso que a gente vê nesse episódio, o episódio com o título Eu Sou Ele, e a gente gostaria de dar um enfoque principal na parte final do episódio. Na conversa de Jesus com a mulher Se bem que essa parte ela é construída ao longo do episódio, né? Começa já ali com o poço de Jacó sendo cavado, aí depois aparece a cena da mulher samaritana indo lá, depois, durante o episódio, ela conversando ali com o quinto marido. Que ela já queria pedir o divórcio, né? Então, esse drama é construído e no final ali tem o encontro de Jesus, um encontro que não foi coincidência, que não foi por acaso, mas um encontro que foi planejado pelo Espírito Santo. Jesus é conduzido até aquele local
para se encontrar com ela, né? E aí nós temos as perguntas, Fernando. Primeira pergunta aqui é das primeiras impressões. Lembrando que essa primeira parte é para a gente falar sobre o episódio. A pergunta é: a mulher samaritana, pelo que a gente viu ao longo do episódio, ela se sentia impura, rejeitada pela sociedade. E mesmo assim, Jesus a escolheu para se revelar publicamente como o Messias. O que nós podemos aprender com isso? Tem um texto de Jesus, tem uma fala de Jesus que ele diz assim que ele veio para os pecadores, né? Não para os sãos. Ele veio para quem precisa dele, ou para quem sente essa necessidade. Na verdade, todos nós precisamos. Mas é interessante você ver que Deus escolhe se revelar para uma mulher que era rejeitada. Ela não tinha nada da sociedade. Mas, ao Jesus se revelar para ela, ela passou a ser a portadora da maior joia, da joia de mais valor naquela sociedade. Da né? informação mais preciosa, né? Exatamente, que é a de que o Messias, finalmente, o Messias prometido pelo Antigo Testamento, finalmente havia chegado. Legal. Eu lembrei aqui, eu não tinha nem pensado nisso quando a gente fez o guia, mas o Antigo Testamento, ele deixa muito claro que Deus escolhe o povo de Israel não porque ele tivesse algo de melhor do que os outros. Que o indicasse a Deus. É interessante, né? essa escolha de Deus, né? E em vários momentos, Deus escolhe aqueles que são os menos prováveis, aqueles que são os mais frágeis, e é através deles que a sua glória, né? O seu caráter é manifestado. Isso é fantástico. Exatamente. No último episódio, no 7, né? Jesus chama Mateus, que também era desprezado pelo seu povo, por ser publicano. E aí Pedro fala assim, mas ele é diferente. Jesus diz, acostume-se com o diferente. Acostume-se com o diferente. E agora, ao chamar essa mulher samaritana, uma coisa que também era muito diferente para a época, né? Um homem judeu conversando com uma mulher samaritana já era muito diferente. Agora, chamando essa mulher, se revelando para ela, escolhendo se revelar para ela como Messias, ele poderia ter se revelado pro rei, para os sacerdotes, mas escolheu se revelar para uma mulher samaritana e que ainda dentro da sociedade samaritana ela era rejeitada. Ela era rejeitada entre os samaritanos também. Como diz no jantar lá de Mateus, né? A escória da escória. São a escória da escória. Isso mostra também que nós podemos aprender com isso, né? Que Jesus, ele pode se revelar para qualquer pessoa. Para as pessoas menos ou mais improváveis que a gente imagina. Isso me faz lembrar de uma coisa. Muitas vezes a gente encara as pessoas que estão fora da igreja como pessoas que estão totalmente perdidas no escuro e que nós estamos levando para elas, né? Nós estamos sendo o primeiro contato de Deus com elas. Mas, na verdade, Deus já está agindo na vida delas. Deus já está se revelando a elas. Mesmo quando elas estão ainda no lugar do engano, né? Quando elas ainda estão ali sem o conhecimento da palavra de Deus, de alguma maneira Deus já está se revelando para elas e já está alimentando dentro delas essa busca, esse desejo, esse sentimento de que precisa de algo mais, que falta algo, né? É isso que acho bacana, assim, que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, né? Todo ser humano está buscando por Deus. Só que muitos estão buscando no lugar errado, achando que é aquilo que vai salvar, que vai trazer felicidade, que vai completar o interior, até se dar conta de que não é. E aí você vê assim, olhando dessa perspectiva, poxa, as pessoas estão buscando por Deus, elas só não sabem que elas precisam de Deus ainda, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Fernando, por que essa mulher precisava do Messias na vida dela? Será que só ela casar com um bom marido já não resolveria o problema dela? Ela passou em tantos maridos ali, né? Exatamente. No final da conversa, antes dela sair para a cidade, né?
voltar para a cidade, ela diz assim: ai, moço, até o Messias chegar e resolver toda essa bagunça, inclusive a minha. Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha. Então você percebe que a vida do personagem chamado Fotina, né? Da mulher samaritana, a vida da Fotina estava toda desajustada, toda desorganizada em relação aos padrões, ou à lei, ou ao modelo que ela havia estabelecido para ela mesma, né? E ela não, ela evitava as outras mulheres para não ser condenada. Todos olhavam para ela com um olhar de reprovação. Ela precisava do Messias, ela precisou ter um encontro com o Messias para entender o verdadeiro amor, entender que em Deus ela não é reprovada, condenada como pessoa. Provavelmente, como todos nós, os nossos pecados são reprovados, né? Diante da visão que Deus tem para nós. Mas nós, como pessoas, somos aceitos em Jesus, ou seja, ainda há tempo, há oportunidade para a graça, né? E Deus nos ama e Ele quer mostrar isso para nós. É o que Ele mostrou para aquela mulher. O Messias estava mostrando para ela que Ele não iria condená-la, que ela poderia encontrar nele um descanso para a alma, sim, um suspiro e uma oportunidade de ser feliz, como ela sempre quis. Filosofei muito aqui? Não, é isso mesmo, fantástico. E quando Jesus fala para ela assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. A reação dela, né, no final ali daquela cena é fantástica. Porque os discípulos estão chegando ali, né, meio olhando assim, o que está acontecendo. E ela fica tão empolgada que ela larga os cântaros cheios de água ali mesmo. Ela sai correndo, pulando, gritando. Passa pelos discípulos, chacoalha assim, ele me contou tudo que eu fiz. Ele é o Messias. Então é fantástico essa reação. E a pergunta é: por que ela ficou tão feliz? Eu acho que ela ficou tão feliz porque ela, além de se sentir aceita pelo Messias, ela encontrou no Messias aquilo que satisfez esse desejo, né? Esse espaço, esse buraco que tinha dentro da alma dela, né? No que talvez vazio ela tenha... do coração, né? Se a gente pode usar essa expressão. Exatamente, que talvez ela tenha tentado preencher através dos relacionamentos. Sim. Todos nós, seres humanos, tentamos preencher o nosso vazio espiritual, interior, né? Através de alguma coisa. Até a gente se encontrar com o Messias ou se encontrar com Deus, né? Alguns tentam preencher através do poder, através do lucro, através do consumo, através da comida, através do prazer de suas variadas formas, até a gente entender que essa água que a gente toma nos dá sede, de novo. É isso aí. Mas, quando Deus preenche, é algo que sacia completamente e a gente não continua buscando. A gente achou o lugar, né? Legal. Eu participo de alguns momentos de reação parecido com ela. Geralmente quando eu estou dando estudo bíblico. É fantástico ver o brilho no olho da pessoa que está conhecendo a verdade sobre Deus. O brilho no olho quando a pessoa descobre que existe perdão, que existe esperança, né? Quando ela percebe que o que a gente vive aqui não é tudo que existe para nós, que Deus se importa com ela, que Deus cuida dela, as promessas que Deus fez. É emocionante. A pessoa, eu acho fantástico
quando eu saio de um estudo bíblico, a pessoa tá com o olho assim, brilhando, com lágrimas, sabe, alegre. E eu fico mais feliz ainda quando tem um casal que eu dou estudo bíblico atualmente, e a gente às vezes fica ali 2 horas tendo estudo bíblico, e é de noite, às vezes vai mais do que o tempo previsto, mas eles saem empolgados, e sempre que eles voltam e dizem, pastor, aquilo que a gente conversou, eu falei para o meu colega do trabalho, sei lá o quê, ele não entendeu muito bem, mas eu não consegui não falar para ele. Então, essa reação de alguém que encontra em Jesus, né, a salvação, o preenchimento, né, da alma, é fantástico. Não tem como não transbordar. Emociona, né? Emociona. É muito legal. Bom, vamos para o texto bíblico dessa semana aí, desse episódio. Mais uma vez a gente vai propor que você faça a leitura do texto completo, da passagem completa dessa experiência. E Fernando, tem sido uma experiência bem interessante fazer a leitura do texto na Bíblia, porque quando a gente lê o texto na Bíblia, a gente consegue meio que dar uma separada no que é ficção do episódio que a gente assistiu e o que realmente está ali na palavra. E a gente vê que muitos detalhes que a gente, ao assistir, nos chamaram a atenção, na verdade não são nem da ficção, são realmente do texto bíblico. E a gente nem tinha percebido. Uhum. Então vale a pena você fazer a leitura com o seu grupo, né? Quando você for fazer a leitura com eles, fale para eles prestarem atenção no texto e verem o que do episódio realmente está ali, o que está sendo transmitido pelo evangelista ao registrar essa história. E a gente destacou aqui 2 versos, né, do capítulo 4 de João, o verso 14 e o verso 26. Que procura comunicar a ideia central de toda a história, né? Isso. Toda a narrativa. É isso aí. O primeiro, verso 14, diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o verso 26, Jesus afirma: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esses são os 2 versos que nós separamos. E vamos para os insights, Fernando. Vamos, fantástico, né? Bom, acho que o primeiro insight que a gente pode ter aqui é que Jesus, ele veio para mostrar para a humanidade o que verdadeiramente pode preencher o coração do ser humano. Quando ele diz assim, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, transmitindo aquela ideia de que Jesus tem algo para oferecer para a humanidade, e comparando ou utilizando a figura de linguagem da água, ele fala: a água que eu lhe der é para beber. Não é a água para o banho, não é a água utilizada externamente, mas é água internamente. Então, mostrando que Jesus está falando de algo de dentro do ser humano. Legal. Algo que vai preencher o interior do ser humano. E aqui, no lugar do estômago, é o coração. E no lugar da água, é, de fato, a palavra de Deus, é aquilo que vai saciar, que vai alimentar o ser humano, né? Legal, é isso mesmo. O texto de Eclesiastes 3:11, ele fala um pouquinho desse vazio, né? Mostrando que após o pecado, quando o ser humano ele se separa de Deus, se afasta de Deus, fica um vazio no ser humano que é do tamanho da eternidade. Exatamente. Por isso que nada que a gente busque vai nos saciar que não seja Deus. E eu acho interessante a comparação que Jesus faz ali no poço, quando ele fala da água, né? Ele fala assim: quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, não vai mais voltar a ter sede. Então, a saciedade que existe em Deus, ela é diferente daquilo que muitas vezes a gente busca satisfazer. Uhum. É uma satisfação passageira que a gente encontra nas coisas, ou nas experiências, nas pessoas, nas coisas desse mundo. É passageiro. Você pode até ficar satisfeito naquele momento, mas aquilo ali é muito rápido. Você já se sente vazio de novo. Então, existe
essa declaração ela nos mostra que para a gente encontrar realmente satisfação plena, a gente precisa encontrar algo que é do tamanho de Deus. Sim. Né? Ele nos criou e sabe o que pode, né, satisfazer. Muito Tem mais bom. 2 textos aqui de link, se você Sim. quiser ler, que reforçam a ideia. O último é o de que Jesus falando assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso aí. E o João 6,35, ele falando do pão, que ele dá o pão da vida, e aí ele diz, quem crê em mim, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Então é interessante você ver pão, fome, ok, mas sede é porque ele está falando da mesma coisa, Uhum. do vazio interior, que é preenchido Legal. plenamente por Jesus. Legal que a Santa Ceia, ela é uma cerimônia que Jesus estabelece que contém esses elementos que são internos, né? Então, o pão e o suco de uvas são símbolos que você precisa ingerir para que aquilo ali preencha você por dentro. Mas também tem o símbolo de lavar os pés, que é a ideia de lavar os pecados também, né? Então, Jesus ele insere esses 2 símbolos, o que é lavado no exterior, mas também o que alimenta o interior. Bacana. Vamos seguir. Segundo insight. É impossível conter a alegria de um coração preenchido por Jesus. Isso daí é naquela parte, né? A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para Isso a vida aí. eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui o texto de João 15:11 diz que todo que permanecer em mim, esse dará muito fruto. Né? E alguns até pensam assim, mas está falando do fruto do Espírito. Não, não é necessariamente do fruto do Espírito que está falando aqui. Está falando do fruto de ter outros, né? Outras pessoas. Né? O fruto está relacionado à expansão do reino, a mais pessoas conhecerem a Jesus, mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho. E tem um outro texto aqui também de 1 Tessalonicenses 3:12. Não sei se você está com ele aí, mas também fala sobre esse transbordar. O que diz aí? Na verdade, eu estava puxando aqui João 15:11. Beleza. Tá no mesmo contexto que você falou, no mesmo capítulo, né? E João 15:11 diz assim, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Muito bom. Ou seja, Jesus, ele não só preenche o interior do coração humano, né? Mas o interior do ser humano, o coração, mas ele deseja que esse preenchimento provoque uma alegria e que essa alegria seja uma alegria completa, ou seja, que preencha totalmente, e aqui a gente fala até que transborde essa alegria. Aí eu acho que Paulo vai falar nessa direção também, aí. Né? Ele diz assim, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. Então é isso. Quando você é preenchido por Jesus, Jesus transborda, né? E aqui quando você é preenchido pelo amor de Deus, o amor de Deus transborda para outros. O que te preenche não é... Você não quer segurar para si, né? Por exemplo, quando a gente vai para as coisas do mundo, às vezes o dinheiro, o poder, que está ali preenchendo aquela sensação de felicidade no ser humano, ele quer se manter no poder, ele quer segurar o dinheiro para si. É verdade. Ele não quer dar, porque aquilo está fazendo ele feliz, temporariamente, né? Mas no caso de Deus, não. É totalmente o contrário. Você recebe, mas você quer dar para outras pessoas. Isso transborda. Mesmo. E aqui tem até uma reflexão antes da gente avançar, Fernando, que se eu fizer uma reflexão aqui da minha experiência pessoal, na minha vida, eu tenho transbordado, eu tenho compartilhado com as pessoas aquilo que eu estou experimentando com Deus? Ou será que eu tenho guardado só para mim? Eu acho, com todo carinho falando isso para uma pessoa que talvez esteja ouvindo, que talvez se identifique
em não estar transbordando. Eu acho que se nós não estamos transbordando, na verdade, nós ainda não fomos preenchidos realmente por Jesus. Ainda tem alguma coisa ali no nosso coração que está sendo usada para preencher, que não está permitindo que Cristo nos preencha completamente. Tem até aquela frase, né? Se Jesus não é suficiente, o que é suficiente? Né? Então, assim, se ele não está tendo espaço, não está transbordando, então tem alguma coisa ali que está impedindo isso de acontecer. E é por isso que não está transbordando. E aí eu preciso pedir para que o Espírito Santo me ajude a enxergar o que está ocupando o lugar de Cristo no meu coração de maneira que está impedindo isso de transbordar para outras pessoas. Né? Sim, é verdade. E por último, a gente teve mais um insight, é quando Jesus diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Mostrando para nós um cuidado, um carinho assim de Jesus se revelar para a humanidade de maneira pessoal. Ele se revela para cada um, para cada ser humano, de forma individual, de forma pessoal. E existe um texto que a gente trouxe que deixa isso muito claro, né, Alejandro? Além da experiência da mulher samaritana, né, que Jesus fala assim, eu que estou falando com você, a gente tem também, por exemplo, Paulo, né? Quando Paulo ele fala de como foi o chamado dele, ele diz claramente que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Lá em Atos 22, verso 8. E a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então Jesus, ele se revela especificamente para Paulo. Ele vai em busca dele, né? Não espera que Paulo seja alcançado apenas por uma revelação geral, mas ele é assertivo na Aí busca. tem uma coisa muito interessante que a gente conversou sobre isso, né? Aí alguém pode falar assim: ah, tudo bem, Jesus estava lá pessoalmente mesmo, fisicamente, se revelando para a mulher samaritana. E Jesus apareceu para Paulo, mas Jesus não apareceu para mim. Eu não conheci Jesus pessoalmente. Aí vem aquela ideia que o próprio Jesus transmitiu, né? De que ele não precisa estar presente, estar fisicamente, ser visível fisicamente, ser visto fisicamente, para se revelar à pessoa. Aquela oração de Jesus, a oração sacerdotal: eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim através da palavra que os discípulos levarem, né? Então, através da palavra, a gente pode ver uma revelação pessoal de Jesus também. E eu vou Porque a falar pra Bíblia você. fala conosco, É isso aí, fala ao isso que eu ia nosso falar. coração. Quando eu estou lendo a Bíblia, em alguns momentos, muitos momentos, eu leio a Bíblia pensando no que eu vou falar, ou no que Deus está dizendo de maneira geral. Mas existem momentos que eu ouço muito claramente que Deus está falando aquilo ali para mim, de maneira muito específica. Então, eu creio que a palavra de Deus não é simplesmente o registro da palavra de Deus. É Deus falando. Por isso que a Bíblia é tão importante. Por isso que é tão importante ler. Viva, né? É uma palavra que continua falando hoje. Então, fica aqui, incentive a leitura da Bíblia, né, aos membros do pequeno grupo aí, porque Jesus continua falando conosco de maneira pessoal através da sua palavra. Exatamente. Aplicação. Fechando aqui depois desses 3 insights, Jesus veio para mostrar o que pode verdadeiramente satisfazer o coração do ser humano. É impossível conter a alegria de um coração preenchido por Jesus, e Jesus se revela de maneira pessoal para cada ser humano. Aplicação. Primeira, como Jesus preencheu o seu coração ao longo dessa série. E aqui não se referindo apenas aos episódios que assistimos, mas aos encontros que tivemos, né, do pequeno grupo. O estudo da palavra, né? Isso aí. Eu acho que Jesus aqueceu o meu coração com várias promessas, com a maneira de Jesus se conectar com as pessoas, se revelar às pessoas. Isso fala a mim, né? Me dá esperança, me dá alegria, porque eu sei que eu tenho jeito.
em Jesus, eu tenho jeito. A esperança, né? Isso foi uma coisa que a gente já falou em alguns episódios, né? A gente tem esperança ainda, Fernando, né? Eu de maneira assim, pensando... É que a gente participou da confecção dos guias, né? Cada guia, para mim, cada momento que a gente parou para refletir, não só no que a gente assistiu, mas principalmente no texto bíblico, e extrair do texto bíblico as aplicações, para mim, foram revelações mais profundas de Jesus, extremamente práticas, e que me fizeram realmente me aproximar mais dele, né? E ter vontade de abrir mais o meu coração para ele, experimentar mais a presença dele na minha vida. Sim. E eu fico assim muito expectante para saber qual vai ser a experiência do líder com os amigos não adventistas ou não cristãos. É verdade. Porque a gente ficava pensando nisso, né? Assim, Fernando, não, a gente está fazendo pergunta só para o cristão, não. A gente tem que fazer pergunta, aplicação para aquele que não é cristão, porque esse é o nosso foco. Exatamente. Né? Para que ele possa ter essa experiência inicial de conhecer Jesus. Lembrando que desde o começo a gente falou, o objetivo dessa série de PGs é para não cristãos. Isso aí. Então, a gente fica muito... assim, querendo saber como que foi a experiência deles. É verdade. Compartilhe conosco aí depois, tá bom? Se você chegou até aqui nesse vídeo longo, compartilhe com a gente. Muito bom. Segunda pergunta, de que maneira você poderia compartilhar essa experiência com os seus amigos? Eu acho que uma coisa óbvia é chamando os meus amigos para um PG. Pronto. É isso aí. É o mais óbvio, né? Aí, logo que além disso, tem o testemunho pessoal. Tem, às vezes, cara, eu tô aprendendo mais de Jesus, conversar com um outro amigo, né? Não um cristão também. Mas acho que o mais óbvio é chamar outras pessoas para vir pro PG. Legal. E se o PG ficar muito grande, por que não pensar na possibilidade de multiplicar o PG? É isso aí. É isso aí. E agora, então, fica a pergunta, né? Que próximo passo você precisa dar para avançar nessa direção de compartilhar Jesus com seus amigos, né? E eu acho fantástica essa pergunta do próximo passo, Fernando, porque cada um tem um próximo passo. Exatamente. Né? Qual é o meu próximo passo como pastor, né? Para compartilhar Jesus com mais pessoas? Qual é o seu próximo passo como líder de pequeno grupo? Qual é o próximo passo daquele que está participando no seu PG como adventista já, como cristão, né? Que já tem seguido a Jesus há algum tempo? Eu tenho uma dica. Fala aí. Nesse tempo de Copa, convide o seu amigo para assistir o jogo na sua casa. E quem assistir depois? Aí já passou a Copa. Perdeu. Mas sempre vai ter uma desculpa. Exatamente. Para reunir os amigos, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Então... Você me chamaria para assistir o GP, né? O GP, assistir uma corrida de Fórmula 1. Eu acho que assim, Fernando, vou pensar em mim. Qual seria o próximo passo meu? Eu acho que o meu próximo passo é participar de um pequeno grupo que tenha mais pessoas que ainda não são cristãs. Porque no meu pequeno grupo, todos eram cristãos. Todos já conheciam Jesus de alguma maneira. Sim. Eu acho que eu preciso compartilhar isso com pessoas que ainda estão nas etapas mais iniciais do discipulado contínuo. Né? É isso mesmo. Bom, gente, estamos finalizando aí mais uma série de PG. Pra gente foi uma experiência maravilhosa. Esperamos que para você também tenha sido. Para vocês, né? Também tenha sido. E quem sabe alguma pessoa tem o desejo de se batizar no seu PG, né? Também, claro. Por que não? Nos colocamos à disposição. Estamos aqui do lado do tanque batismal. É só avisar que a gente enche o tanque. É isso aí. E lembrando que, Fernando, olha aqui, ó, tá aqui na camiseta. Exatamente. Né? Pequeno grupo é gente cuidando de gente. A igreja, ela precisa viver essa comunidade, né? A comunidade da igreja primitiva, onde as pessoas se importavam, se relacionavam. E é por isso que a gente tem investido tanto do nosso tempo, da nossa energia,
para que isso aconteça na nossa igreja mais, que as pessoas se conheçam, que as pessoas convivam, porque a gente só será capaz de amar de maneira que transborde para as pessoas ao redor verem que existe amor aqui dentro, se nós estivermos nos relacionando. Então, deixar aqui também o meu agradecimento para você, líder de pequeno grupo, você que se esforçou, você anfitrião que abriu a casa. Nós sabemos que não é fácil, né? A nossa rotina hoje em dia ela é maluca, não é uma coisa assim tranquila de acontecer um pequeno grupo, exige esforço, exige comprometimento. Então, já queremos dizer que você é um abençoado, é uma abençoada, que Deus continue multiplicando aí os frutos na sua vida e que você possa ter a alegria de ver os resultados eternos desse pequeno grupo que você realizou aí na sua casa, tá bom? Nosso grande abraço, nossa admiração. E já vamos deixar aqui o recadinho que tem coisa vindo por aí pro ano que vem. Então se prepare, que ano que vem a gente vai estar junto, né, Fernando? Coisa nova. E se você está assistindo isso aqui depois de 2023, sempre virão coisas novas. Então não fique triste, não fique desanimado. Gente, um abraço grande, que Deus abençoe. Oração final da série, né? Oração final da série. Vamos orar então para fechar? Querido amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque ao nos aproximarmos de Ti, nós também nos aproximamos uns dos outros. Nós começamos a experimentar a comunidade verdadeira que o Senhor planejou para o ser humano. Existe amor, existe companheirismo, compromisso, cuidado, existe crescimento e essa realidade nós podemos enxergar em cada pequeno grupo que aconteceu ao longo dessa temporada. Amém. Eu peço, Pai, que o Senhor continue abençoando cada participante, cada líder de pequeno grupo, que esse movimento ele cresça dentro da nossa igreja e ele produza frutos para o Teu reino, para a vida eterna, Pai. Que essa água viva que nós bebemos, ela possa realmente jorrar como uma fonte da vida de cada um de nós, para levar outras pessoas também a encontrarem saciedade para esse desejo que existe na alma de todo ser humano. Amém. Continua conosco, Pai, nos abençoando e guardando. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos ao longo dessa temporada. É o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Um abraço grande para vocês. Um abraço.